Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Filipenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo de número 30. Vamos ver se dá para nós concluirmos todos esses versículos, porque uns estão ligados aos outros. Filipenses capítulo 1, versículo 12 ao versículo de número 30, que nos diz assim, eu vou ler, os irmãos acompanham. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um ou de outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto estou, de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estão intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Irmãos, dando continuidade às mensagens no livro da carta que Paulo escreveu aqui, ou melhor, da carta que Paulo escreveu aqui aos Filipenses, ou livro, né? Nós vamos ver, com base nesses versículos que nós lemos aqui, do versículo 12 ao versículo 30, o otimismo de um prisioneiro. O otimismo de um prisioneiro.
O cristão e se ele não deve ser, por natureza, uma pessoa otimista. O cristão deve sempre ver as coisas e as pessoas pelo lado positivo. A expectativa do cristão deve ser sempre para melhor, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. O otimismo do cristão deve se basear em Deus, o Pai, que sabe e controla todas as coisas. Pois a Bíblia diz que o Deus que é amor, Ele é o Deus da alegria. Por isso que Paulo aqui, podemos ver essa carta aqui, como o título nós vimos no início, nós demos o título dessa carta, Cristo, a nossa alegria. Pois quando estamos em comunhão com Cristo, a Bíblia diz que, lá no Salmo 16, versículo 11, que há plenitude de alegria. A alegria que o Senhor proporciona aos seus filhos e à sua igreja, ela é plena, não carece mais de nada. Porque nós podemos ver, amados irmãos, muitos cristãos que são pessimistas. As coisas estão acontecendo no mundo e nós sabemos que este mundo será cada vez mais de mal a pior. E Deus, como nós falamos aqui, o otimismo do cristão deve se basear tão somente em Deus. Ele é o Pai que sabe do que está acontecendo no mundo, mas ao mesmo tempo Ele controla todas as coisas para a sua glória. Pois a Bíblia diz que só cai uma folha seca se for da permissão de Deus. Então, amados, temos que entender, tudo o que está acontecendo no mundo tem a permissão de Deus. São guerras, fome, peste, tudo, violência. Não que Deus esteja fazendo coisa, mas a maldade que está, o sistema que está no mundo, vai ser cada vez mais de mal a pior. Alguém já disse que o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. O pessimista, ele vê dificuldade em cada oportunidade. Mas o otimista vê oportunidade nas dificuldades. E se você olhar todo o ministério de Jesus Cristo, toda a vida de Jesus Cristo, amados irmãos, foi assim. Ele, sendo dono de todas as coisas, Ele criou tudo para a sua glória. Ao vir esse mundo, para vir esse mundo, se tornar carne, tudo que Ele veio, desde o seu nascimento, tudo foi emprestado. O Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a cabeça. Até mesmo para nascer, pediu emprestado, Maria foi ter numa estribaria. Tudo. Mas Jesus nos ensina que podemos ver oportunidade em cada dificuldade. E aqui, amados irmãos, como exemplo, o apóstolo Paulo, ele viu em suas cadeias uma oportunidade para abençoar os seus irmãos na fé. Paulo estava preso, mas ele viu que ali nas suas cadeias, mesmo preso, uma oportunidade de abençoar os seus irmãos na fé. E como nós somos abençoados até os dias de hoje. Porque dentro daquela prisão, Paulo escreveu pelo menos 4 cartas que nos trazem edificação, orientação para o nosso procedimento cristão.
Ele escreveu a carta aos Efésios, escreveu Filemon, escreveu Colossenses e também esta carta que nós estamos vendo, Filipenses. E uma delas, que é esta que nós estamos vendo, a carta dele aos Filipenses, é a carta chamada a Carta da Alegria. E nós podemos ver aqui nesse texto que acabamos de ler, em Colossenses 1, versículo 12 ao versículo 30, Paulo nos dando um maravilhoso exemplo de otimismo e de fé, mesmo em circunstâncias difíceis que Paulo estava vivendo. Paulo vai trazer otimismo e fé para estimular os irmãos na fé daquela igreja que estava em Filipos. Ele nos ensina a sermos felizes mesmo no sofrimento. Ele fala que padecer por Jesus é uma graça, é um favor e um privilégio imerecido. O versículo 29, veja o que é que diz: porque vos foi concedida a graça de quê? De padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então, amados, padecer por Jesus é uma graça, é um dom que Deus dá, assim como também como Ele nos deu para crermos na sua santa palavra, no seu santo evangelho. Então, padecer por Cristo não é para todos, é um favor imerecido, assim como é também para crermos no evangelho, para sermos salvos, porque pela graça somos salvos, e isto não, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, padecer por Cristo, amados, é um dom dado por Deus aos crentes, aos salvos. Tem muitas pessoas que não param para pensar. Os cristãos não querem padecer por Cristo. Os cristãos não querem ser injuriados, não querem ser caluniados, mas vão ser, os verdadeiros irão ser. Está repleto aqui de ensinamentos nas Escrituras. Mas muitas vezes nós não queremos ser, padecer semelhante a Cristo, padecer semelhante aos apóstolos por causa do evangelho. Mas é uma graça concedida a todos os eleitos de Deus, aqueles que são alvos da salvação, da graça de Deus mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom que é dado por Deus a cada um de nós. E aqui, amados irmãos, nós veremos pelo menos 3 verdades. Vamos ver se dá tempo. No texto que nós lemos aqui, do versículo 12 ao versículo 30, e aplicarmos para as nossas vidas, aprendendo, tomando assim o exemplo do apóstolo Paulo, que é possível nos alegrarmos, mesmo quando estamos padecendo por causa de Cristo. E tomando aqui no texto o exemplo do apóstolo Paulo, nós veremos que é possível nos alegrar mesmo quando estamos padecendo por causa de Cristo. Em primeiro lugar, tomando aqui o exemplo de Paulo, porque Paulo, ele era um otimista. Por que ele tanto se alegrava por causa do evangelho? Porque aquelas cadeias não fizeram com que Paulo ficasse murmurando, se lamentando, se queixando. Paulo sabia, em primeiro lugar, que a sua prisão contribuía para o progresso do evangelho. Está aí no versículo 12 ao versículo 18. Veja o que diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, olhe, tomem ciência disso, tem antes contribuído
para o progresso do Evangelho. Paulo sabia que ele não estava ali na prisão por acaso, porque para Deus não existe acaso, existe providência divina na vida dos seus filhos. E Paulo aqui, ele sabia que a sua prisão contribuía para o progresso do Evangelho. De que forma contribuía para o progresso do Evangelho? Vejam só, amados irmãos, Paulo, como nós sabemos, ele está preso. Isso poderia significar o fim do seu ministério apostólico ou missionário. Mas, pelo contrário, Paulo vai afirmar que tudo aquilo que estava acontecendo com ele contribuía para o progresso do Evangelho. Por isso, Paulo era um prisioneiro otimista. E ele vai mostrar pelo menos duas contribuições que as suas prisões, ou a sua prisão, melhor dizendo, estava contribuindo para o Evangelho. Em primeiro lugar, qual foram as duas contribuições que Paulo nos mostra aqui no texto? Que a sua prisão estava contribuindo para o progresso do Evangelho. A primeira delas é que todos os soldados que trabalhavam na vigilância lá da guarda do imperador estavam ou foram evangelizados. Veja só, amados irmãos, versículo 13. A continuação do versículo 12. Ele diz que no versículo 12, que a sua prisão estava contribuindo para o progresso do Evangelho. Como? De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O que é que Paulo quer dizer aqui? Irmãos, todos os soldados que trabalhavam na vigilância ali estavam sendo evangelizados. Paulo não perdia tempo. Por isso ele disse que estava contribuindo para o progresso do Evangelho. Durante sua prisão, ele evangelizou toda a guarda pretoriana, a guarda imperial de Roma. Irmãos, a guarda pretoriana era a guarda de elite do imperador. Era como se fosse hoje a tropa de elite instalada no palácio do imperador. Dia e noite, Paulo, durante 2 anos, Paulo preso a um soldado, com uma algema, porque Paulo era um cidadão romano e o cuidado era redobrado sobre a vida de Paulo. Era um soldado que ficava de 6 em 6 horas vigilando Paulo, com algema no braço junto com Paulo, para que ele não pudesse fugir. Cada soldado cumpria um turno de 6 horas. A prisão de Paulo abriu caminho para a pregação do Evangelho no regimento mais seleto do exército romano, a guarda imperial. Paulo, no mínimo, podia pregar para 4 homens todos os dias. Toda a guarda sabia a razão pela qual Paulo estava preso, por causa do Evangelho. E muitos desses soldados foram alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Assim, as cadeias de Paulo
removeram as barreiras e deram a ele a oportunidade de evangelizar os mais altos escalões do exército romano. E a guarda pretoriana era formada cerca de 10.000 homens. Por isso que ele diz: as minhas cadeias estão contribuindo para o quê? Para o progresso do Evangelho. Deus me deu essa oportunidade para falar para toda a guarda do império. São 10.000 homens e eu não vou perder tempo. A cada turno que reveza, eles sabem o motivo pelo que eu estou aqui, e eu vou falar para eles deste Evangelho. Esse, amados irmãos, isso sim é entender a graça de Deus. Isso sim é saber que padecer por Cristo e não somente crer nele, nós fomos chamados para isso. Veja o que é que Paulo diz aí, lá no final da carta. A alegria de Paulo, lá no final, quando ele se despede no final da carta. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César, porque eles serviam a quem? Ao imperador, que era César. E disse: olha, eu saúdo a vocês todos. Todos os santos vos saúdam, especialmente aqueles que eu evangelizei na casa de César, agora são santos no Senhor. Eles estão saudando a vocês também aí em Filipos. Coisa maravilhosa, não é? Paulo, mesmo preso, ele viu o poder de Deus. Ele viu que ele plantava a semente, mas quem dava o crescimento era Deus. A semente tinha que ser o quê? Semeada. Tinha que ser regada, mas o crescimento, quem dá é Deus. Esta foi a primeira contribuição que Paulo viu para o progresso do Evangelho através das suas cadeias. Que todos os soldados que trabalhavam na vigilância ali, na casa do imperador, foram evangelizados. Mas também Paulo vai mostrar outra contribuição, que as suas cadeias contribuíram para o progresso do Evangelho. É que a maioria dos irmãos que estavam em Roma foram estimulados a pregar o Evangelho. Está aí no versículo 14. Ele continua, né? Ele vai mostrar no versículo 12: tomem ciência de que as cadeias que estão acontecendo comigo contribuíram para o progresso do Evangelho. No versículo 13 ele mostra que, através das suas cadeias, toda a guarda pretoriana foi evangelizada. E no versículo 14 ele vai mostrar que a maioria dos irmãos que estavam em Roma foram estimulados a pregar o Evangelho. Versículo 14 em diante ele diz: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro agora a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo, por quê? Por inveja e por porfia. Outros, porém, o fazem de quê? De boa vontade. Estes de boa vontade, por amor, sabendo que estou incumbido na defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, os que pregam por inveja e por porfia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Ou seja, alguns estavam pregando por inveja, por porfia, querendo criar partidarismo, trazer a glória para si, porque está dizendo: olha, Paulo está preso, mas nós agora é quem devemos pregar.
Mas Paulo estava pregando o evangelho lá também. Mas suscitando tribulações as minhas cadeias. Estavam pregando de forma insincera, não eram sinceros, mas alguns estavam pregando de boa vontade. Todavia, Paulo diz no versículo 18: que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isso me regozijo, sim, e sempre me regozijarei. Ou seja, cada um dará conta a Deus daquilo que está fazendo para o Senhor, se é de forma sincera ou não é de forma sincera. Mas uma coisa eu sei, que muitos estão sendo estimulados de forma sincera para pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos ver aqui, amados irmãos, o otimismo do apóstolo Paulo. Paulo não era um homem pessimista. Hoje, quando vai se fazer a obra de Deus, as pessoas colocam logo um empecilho. Será que vai dar certo? Será que vai dar algum fruto ali? Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Nós não sabemos. Amados irmãos, finalizando esse primeiro ponto, o otimismo e o pessimismo são duas forças poderosíssimas. E cabe a mim e a você decidir qual Deus irá influenciar a nossa vida, e isto determinará as nossas ações. Nós somos pessoas otimistas ou somos pessoas pessimistas? Alguém já disse o seguinte: os pessimistas são meros espectadores, os otimistas são os que transformam este mundo. Os pessimistas são meros espectadores. O que quer dizer com isso? Pode prestar atenção. Todo pessimista, ele quer só ficar olhando, ouvindo acontecer, mas não move uma palha. Enquanto que os otimistas, eles vão e fazem. Pessimista não, eles sempre colocam um empecilho. Mas por causa disso, vai dar certo? Não sei não, olha que não vai dar. Amados irmãos, quando nós olhamos o contexto aqui que os apóstolos, se fosse eu ou você que estivéssemos lá, imagina aí um grupo de 12 apóstolos, a maioria deles pescadores, que foram alistados por Cristo, preparados por Cristo, para agora ir em contramão do mundo. Vão pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for salvo será batizado. Ensinem todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Imagina aí, qual seria a minha ou a sua reação se estivéssemos no lugar daqueles 12 apóstolos? Perseguição ferrenha. Todos morreram pela causa do evangelho. Deixaram tudo, largaram tudo. E nós hoje, amados, nós fomos enriquecidos pelo sangue desses santos apóstolos que foram chamados por Cristo. Por isso que alguém já disse que o sangue desses homens foi quem regaram a terra para chegar até nós a semente da salvação. E ainda, muitas vezes, nós podemos ver pessoas pessimistas, e quando tem um trabalho missionário, ainda fica colocando o empecilho, não dá esforço, não se esforçam, mesmo que não vá, não apoiam a quem vai, de uma forma ou de outra. Mas o evangelho, como disse o Senhor Jesus Cristo, as portas do inferno não prevalecerão
contra a igreja de Deus. Ela vai continuar avançando, porque Cristo vai adiante da sua igreja. Então, nós vimos aqui em primeiro lugar, né, que Paulo, não é, nos dá esse exemplo, que é possível nos alegrarmos mesmo quando padecemos por Cristo, porque Paulo entendia e sabia que mesmo na prisão, a sua prisão contribuiu para o progresso do Evangelho. E tudo, amados, que acontece na minha e na sua vida, há de contribuir para o progresso do Evangelho. Só se nós formos pessoas crentes pessimistas. Mas quando somos crentes otimistas, tudo vai contribuir para o progresso do Evangelho. Mas tomando em segundo lugar o exemplo do apóstolo Paulo, que nós devemos tomar para as nossas vidas, sabendo que em qualquer dificuldade ou momento difícil que estivermos enfrentando, primeiro, vai contribuir para o Evangelho, e em segundo, também, tomando o exemplo de Paulo, que Paulo sabia que a sua prisão servia para que Cristo fosse engrandecido na sua vida. Está aí no versículo 19 ao versículo 26, que diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, se de um lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disso, estou que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então, amados, Paulo, como nós podemos ver aqui, Paulo, ele não tinha medo de morrer. E na prisão, a sua vida estava por um fio. Paulo diz aqui: se eu for absolvido e posto em liberdade, eu vou continuar pregando a Jesus Cristo, quer na carne ou não, Cristo vai ser engrandecido na minha vida. Se porém eu for condenado à morte, ainda é melhor, Cristo vai ser engrandecido em mim e eu habitarei com Cristo para todo sempre. Quer na vida ou na morte, Cristo seria engrandecido ou no corpo e também na personalidade do apóstolo Paulo. Por isso que ele vai dizer aqui, no versículo 20 ao 21, não é? Que 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer, ele é lucro. Amados irmãos, Paulo tinha uma expectativa. Paulo tinha razões convincentes ao dizer essas palavras. Ele desejava glorificar a Cristo, tanto pela sua vida, se ele continuasse vivendo, quanto pela sua morte. E é exatamente porque ele está pronto para morrer ou pronto para viver. E ele vai explicar que tem expectativas de glorificar a Cristo mesmo na morte.
Primeiramente, Paulo tinha convicção que a vida dele agora era Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Paulo tinha essa convicção, amados. Para aqueles que não creem em Deus, a vida sobre a terra é tudo o que existe. E as pessoas aí estão lutando desesperadamente pelos valores deste mundo: dinheiro, popularidade, poder, prazer e prestígio. Mas Paulo diz que a razão da sua vida agora é Cristo. Para Paulo, Cristo marcava o começo, a continuação e o fim da sua vida, e ainda a inspiração e a recompensa que ele receberia do Senhor. Nós podemos ver, amados, nos nossos dias, tantas pessoas apegadas aos valores deste mundo, tantas pessoas ouvindo televisão neste horário que nós estamos aqui reunidos neste momento, perdendo tempo, porque sempre vai ser assim. Sempre que você ligar uma televisão no outro dia, o noticiário vai ser o mesmo: corrupção, violência, guerra, peste e fome. Todos os dias vai ser essa mesma coisa, não vai mudar, e cada vez mais numa proporção maior. Eu fico olhando, amados irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo nos nossos dias. Quantos cristãos estão em casa, podendo estar reunidos na casa do Senhor? Não digo só aqui, na nossa igreja, mas em muitas igrejas. Pessoas perdendo tempo com redes sociais, gastando tempo e não remindo o tempo, como diz as Escrituras. Mas essas pessoas são as mais que cobram da igreja. Essas pessoas são as mais que dizem: a nossa igreja é fria. Está dizendo que ele é frio também. Eu não sei o que é ser um crente frio ou quente. As pessoas não entendem o que é isso. Quem dera que fôssemos todos frios, levar a palavra de refrigério para as almas que estão perdidas aí. As pessoas às vezes abrem a boca, não sabem nem o que estão dizendo, porque lá em Apocalipse, na igreja lá de Laodiceia, Jesus Cristo disse: quem dera que fosse frio ou quente, mas tu és morno, estou a ponto de vomitar-te pela minha boca. Seja um crente frio, leve palavra de refrigério para as pessoas que estão precisando. Abra pelo menos a boca para falar de Jesus Cristo. Seja um crente fervoroso nas orações. Compartilhe, apoie os trabalhos da igreja, venha compartilhar com os irmãos, venha aquecer, venha viver em comunidade. Mas há muitos crentes mornos na igreja, não são frios não, são mornos, está a ponto de Jesus Cristo vomitá-los. Mas para o apóstolo Paulo, a vida dele era Cristo. As pessoas estão aprendendo, lendo, sendo ensinados, mas parece que está ficando pior a vida de muitos cristãos. Tantos livros, tantos ensinamentos, mas quando olhamos para a vida prática, é uma vergonha.
Paulo sabia que a sua vida era Cristo e que ele morrer era lucro, porque a morte para o cristão não é o fim da linha. A morte para o cristão, ele sabe que não é a cessação da sua existência. A morte para o cristão não é a sua derrota. A morte para o cristão é lucro. E isso por algumas razões que a Bíblia nos mostra. A morte para o cristão é lucro, sabe por quê? É o descanso das suas fadigas. Está lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Essa vida aqui, amados, é cheia de sofrimentos, e sempre acontecerá e haverá sofrimentos em nossas vidas. Aqui nós vamos chorar, aqui nós vamos gemer, sentir dor, decepções e tantas outras coisas. Contudo, um cristão que busca e sabe que ele vive para Cristo, ele vive por intermédio de Cristo, ele sabe que quando chegar o dia da morte dele, ele vai ter alegria. Ele vai descansar de todas essas fadigas. Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, porque descansarão das suas fadigas e as suas boas obras o acompanharão. Está lá em Apocalipse 14, 13. Mas a morte é lucro também, segundo as Escrituras, porque morrer em Cristo é ser aperfeiçoado e entrar na glória eterna. O autor dos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 23, a morte para o cristão não é decadência, mas é o aperfeiçoamento para entrar na glória, na cidade santa, na Jerusalém celestial. Mas em terceiro lugar, a morte é lucro, porque morrer é ir para o seio de Abraão. Está lá em Lucas 16, 22. Quando o cristão morre, seu corpo desce ao pó, mas seu espírito volta a Deus que o deu. Morrer é ir para a casa do Pai, para o seio de Abraão, para o paraíso. Jesus, quando estava sendo crucificado, ao ladrão que se arrependeu lá na cruz, ele disse: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a morte também é lucro para o cristão, porque a morte de um justo, de um crente, é algo belo aos olhos de Deus. Salmo 116, versículo 15: o Senhor se alegra com a morte dos seus santos. Cristo venceu a nossa morte, tirou o nosso aguilhão, triunfou sobre a nossa morte. A morte agora não mais nos separa de Deus. A morte agora é preciosa para Deus, porque ela, e através dela, entramos no gozo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, nós podemos ver aqui a certeza, e devemos tomar para as nossas vidas, pelo menos duas. Nós veríamos três, mas não vai dar tempo, já são 8h30, vou deixar para a próxima semana. Que nós devemos continuar como cristãos otimistas, não cristãos pessimistas. Tomando o exemplo do apóstolo Paulo.
nós deveríamos, ou devemos, nos contentar com todas as coisas, permanecermos aqui trabalhando e frutificando até um dia que partirmos e estaremos com Cristo eternamente. E fico olhando que já disse certa vez um pastor: tem muitas pessoas que estão na igreja, no meio da multidão, mas nunca receberam nem um psio de Deus, porque não querem sofrer pela causa de Cristo. Mas o Evangelho, quando nós vivemos ele como é para ser vivido, é com muito sofrimento, é com muitas tribulações. Importa-nos entrar no reino de Deus. Para termos uma ideia, amados irmãos, abram comigo para nós finalizarmos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Versículo 22. O versículo 14 de Atos, se você pegar aí no versículo 19, Atos 14, 19, Paulo vai ser apedrejado pelos judeus de Antioquia, daquela região, né? E quando chega no versículo 21, veja o que é que diz: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Olha o que é que os apóstolos faziam, mesmo sendo apedrejados. Olha o que é que eles faziam: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar onde? No reino de Deus. E no versículo 23, olha o que é que ele diz. Paulo não desestimulava, Paulo era otimista. Olha o que é que ele diz: e promovendo-lhe em cada igreja a eleição de quê? De presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Paulo sendo apedrejado pelos judeus, perseguição ferrenha, mas ele voltava por onde passava, fortalecia a fé dos irmãos e diziam: vamos organizar uma igreja aqui, escolham aí presbíteros para ficar pastoreando o rebanho de Deus, que são vocês. Amados irmãos, hoje os pessimistas, quando vão organizar uma igreja, tudo é mais fácil para se organizar uma igreja. Imagina aqui nessa época, em meio à perseguição. Por isso que Paulo foi o quê? O maior fundador de igrejas. Sofrendo, mas não desistia, porque ele tinha convicção do seu chamado. E a igreja tem que ter essa convicção. Ela tem que continuar pregando, ela tem que continuar abrindo trabalho para pregar o evangelho. Se outros estão pregando de forma errada, por inveja, por porfia, por qualquer coisa, a igreja tem que continuar abrindo, preparando pessoas para pregar o evangelho. Não foi à toa que Paulo preparou Timóteo, Tito e tantos outros para ficar à frente das igrejas, até chegar aos dias como hoje chegou até nós. Igreja tem que preparar líderes para abrir outros trabalhos fora, para que o nome de Deus seja engrandecido. A igreja queria ficar acomodada em Jerusalém. Deus promoveu uma perseguição para que a igreja se expandisse.
Aí você pode dizer: e hoje? Tantas igrejas, já tem igreja demais aberta. Mas eu pergunto: e vamos cruzar os braços? E vamos ficar só um amontoado aqui? Temos que sair, portas afora, temos que pregar. Preparar pessoas para que pregue o Evangelho, para que abra novos trabalhos. Foi para isso que a igreja foi fundada e ela existe até hoje. É para isso, glorificar o nome de Deus. Preparem pessoas. Os campos estão brancos para a ceifa. Os campos já estão maduros e precisam ser ceifados. Onde é que estão os trabalhadores? Trabalhadores! Não aqueles que querem ficar só olhando como espectadores. Não é à toa, amados, que Jesus recomenda à igreja, sabe dizer: orai ao Senhor da seara, para que mandem o quê? Ceifeiros. Por quê, amados? Pregar o Evangelho, pastorear a igreja, não é porque eu seja pastor, não, é um dom. É ser paciente nas tribulações, é saber lidar com cada momento, é estar aos pés do Senhor. Quem é pastor sabe, quem é vocacionado sabe. Há muitas coisas que não dependem dele, dependem de Deus, e Deus vai mostrar como deva fazer. Deus deve ser engrandecido. Aí eu pergunto: Deus deixou de vocacionar pastores, pessoas, missionárias? Não. Há muitas igrejas que dizem o seguinte: só eu fiquei, Senhor, pregando o Evangelho. Aconteceu com Elias a mesma coisa. Só eu, Senhor, fiquei e mataram os teus profetas. Quem disse, Elias? Eu reservei em Israel, Elias, 7.000 que não se dobram. Eu tenho o meu reservatório de pregadores, porque a vocação quem dá sou eu, e eu envio a quem eu quero. E Paulo, aqui, ele diz: eu sou como um nascido fora de tempo, porque persegui a igreja do Senhor Jesus Cristo na minha incredulidade. Paulo nunca pensava que seria um apóstolo. Ele era um perseguidor, açoitava os cristãos, permitia na morte de muitos cristãos, como foi na de Estevão. Mas ele diz: eu sou o que sou hoje, é graça de Deus, foi a vocação de Deus na minha vida. Não foi porque eu quis, mas foi porque o Senhor me chamou. Por isso, o viver agora é Cristo e o morrer é lucro. Amados irmãos, em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, vamos orar pela nossa igreja. Orem por mim, orem pelo pastor Rubens, ore para os presbíteros, para os diáconos, para os oficiais da nossa igreja, para que sejam despertados, para os líderes da nossa igreja, que se acordem. Onde é que está a liderança da igreja? O que é que estão fazendo neste momento? Eu sei que muitos justificaram suas ausências hoje. Onde é que está a liderança da igreja? Nos dias de trabalho da igreja, onde deveriam ser exemplo. Onde é que estão, irmãos? Temos que colocar o joelho no chão, a boca no pó, e Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, porque temos pecado contra Ti. Uma igreja com mais de 100 membros
Numa reunião de oração, você ter 5, 6 pessoas, amados, é vergonhoso, é de chorar. Você prepara um estudo, gasta tempo. Graças a Deus tem esse grupo de irmãos aqui, porque tem igrejas aí que tem a menor quantidade do que nós. Mas isso não é motivo para nós nos conformarmos. Temos que falar, amados. A igreja tem que se ouvir. Quem é que vai falar para a igreja? Tem que ser os líderes. Os líderes têm que ser exemplo. Eu garanto a você, se tivesse uma festividade aqui, estava lotada a igreja. Tem um jantar hoje na igreja depois do culto. Estava assim, ó. Porque a vida no Espírito Santo, sabe o que é? Sabe o que a Bíblia diz? Não é comida nem bebida, mas vida aos pés do Senhor. Isso não estou dizendo que nós não devemos fazer confraternização, devemos. Mas isso não é tudo. E os outros compromissos? Eu posso ouvir sussurrando nos nossos ouvidos, porque eu e você somos membros dessa igreja. Mas a palavra que Paulo disse aos romanos lá: desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Levanta-te dentre os mortos, porque Cristo está voltando. A igreja está adormecida. É uma igreja que não ora, não se quebranta. Esse povo honra-me só da boca para fora, mas o coração deles está distante de mim. Que Deus nos ajude, amados. Que Deus tenha misericórdia de nós, nossas famílias. Que possamos ter alegria, mesmo em meio a tudo isso que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. O esfriamento espiritual da igreja.